Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Vieira e hoje a gente vai encerrar o assunto sobre o reino Animalia, encerrando assim o nosso segundo bimestre. Até as aulas passadas, a gente estava estudando o reino dos animais, mas estávamos vendo os animais invertebrados. Hoje, nós vamos começar a ver os animais vertebrados, aqueles que possuem ossos ou cartilagens, tá? Vamos começar com os peixes. Os peixes, eles podem ser de água doce ou salgada. E eles vão possuir algumas peculiaridades no seu corpo. Por exemplo, as escamas, elas servem para revestir e proteger o corpo. As nadadeiras, elas vão ajudar na locomoção, no equilíbrio e na orientação. Se ele quer ir para algum lugar, ele se orienta pelas nadadeiras. Orienta assim, se ele vai para a direita ou para a esquerda, tá? A nadadeira não fala para ele onde ele tem que ir, não. A linha lateral é uma linha bem sutil, acompanhe minha seta amarela, tá? É uma linha bem sutil que fica na lateral do corpo do peixe e essa linha lateral tem alguns nervos que percebem a movimentação da água. Não sei se vocês já repararam que quando a gente está assim no laguinho e tem uns peixinhos, quando a gente encosta nessa água, os peixinhos vão todos para longe. Eles se afastam porque eles percebem a movimentação da água e sempre acham que isso é um risco para a vida deles. A respiração dos peixes é feita pela maioria dos peixes pelas brânquias. Elas retiram o oxigênio que tem na água. Então a água tem oxigênio. A água entra pelas brânquias e lá nessas brânquias possuem células especializadas que vão retirar esse oxigênio e a água que sobra sai pela boca, tá? Então o oxigênio é aproveitado dessa forma. Aí das brânquias vai para o restante do corpo esse oxigênio. Os peixes vão ser classificados de duas formas. Ou eles vão ser peixes cartilaginosos. Quem errar isso, eu vou dar uns tapinhas virtualmente. Peixe cartilaginoso, o nome já diz, o esqueleto deles vai ser formado de quê? De cartilagem. Eles não vão possuir um órgão chamado bexiga natatória, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é. Os peixes cartilaginosos, eles conseguem flutuar ou afundar, regulando a quantidade de gordura que tem no fígado deles. Então, eles conseguem armazenar bastante óleo, bastante gordura no fígado para ajudar eles a flutuar. Se eles quiserem afundar, eles conseguem regular a quantidade de óleo lá dentro para eles conseguirem descer, tá? Então, no peixe cartilaginoso não tem esse órgão chamado bexiga natatória. Exemplos de peixes cartilaginosos: os tubarões. Aqui lá no Nemo, temos tubarões, tem várias espécies de tubarão, raias e quimeras. Para quem não sabe o que é uma quimera, é esse bicho aqui que eu estou passando a seta amarela em cima. E a segunda classificação dos peixes são os peixes ósseos, possuem esqueleto de osso. Os peixes ósseos vão ter esse órgão chamado bexiga natatória. Eu coloquei esse BN porque é a sigla que está bem aqui nessa fotinha, ó. Tem um peixe que é de verdade, não é desenho, tá? Eles abriram o peixe, já estava morto, e marcaram onde que fica a bexiga natatória. Essa bexiga natatória, ela se enche de gases para ajudar na flutuação. Então, quando o peixe quer subir, flutuar na água, ele se enche de gás, essa bexiga natatória, e ele sobe. Se ele quiser descer, é só esvaziar a bexiga natatória que eles descem. Existem inúmeras espécies de peixes ósseos, lambari, dourado, pintado e por aí vai, tá? Mas de peixe cartilaginoso são só esses três: tubarão, raia e quimera. O restante tudo de peixe é dentro aqui dessa classificação peixe ósseo. Então, terminamos peixes, vamos para o reino Animalia, a classificação dos anfíbios. A maioria dos anfíbios vive na parte na água, então quando eles são girinos, quando eles estão na fase larval, na fase bebê, eles ficam na água. E a outra parte da vida deles no ambiente terrestre, quando ele já está adulto. Então os anfíbios, eles dependem demais da água para a reprodução. Sem água eles não conseguem se reproduzir, porque os bebês ficam lá na água. Os anfíbios, eles vão ter uma pele bem fina e bastante úmida. E a respiração pode ser classificada em duas. Quando eles estão na fase larval, eles vão respirar pelas brânquias. E quando eles estão adultos, vão lá para o ambiente terrestre, eles vão respirar pelos pulmões e também pela pele. Eles conseguem captar o oxigênio através da pele.
Por isso que se jogar sal, essas coisas nesses bichos, pode tampar esses poros e eles morrerem asfixiados, tá? Isso é maldade, não faça. Os anfíbios podem ser classificados de 3 formas. Ou eles vão ser anuros, ou urodelos, ou cecílias. Características principais de cada um. Os anuros possuem 4 membros, 2 na frente, 2 atrás, e não possuem cauda. Eles fazem um barulho chamado de coachos. São sons que os machos produzem para atrair as fêmeas e marcar território. Exemplo de anuros: sapo, perereca e rã, tá? O sapo tem as pernas mais curtinhas. As pererecas, elas pulam bastante e tem nas patinhas dela tipo uma ventosa para grudar nas árvores, e as rãs têm as pernas de trás bem compridas. Urodelos possuem 4 membros, igual os anuros, porém eles vão possuir cauda e o corpo alongado. O exemplo, a salamandra. Eu esqueci o nome dessa salamandra que aparece em Frozen 2, tá? Mas ela é um exemplo de anfíbio de qual classificação? Urodelo. E por último, dos anfíbios, temos as cecílias. Elas não vão ter membros, não vai ter pata na frente nem atrás e vai ter o corpo alongado. Elas parecem muito cobra, mas elas não são cobra por causa de todas essas características aqui. A maioria vive na parte da água na fase larval, adulto ambiente terrestre, tem a pele fina e úmida e essas classificações gerais aqui, tá? Exemplo de cecílias são as cobras cegas. Os olhos delas são cobertos por pele ou por osso. Elas se rastejam, promovendo ondulações no corpo. São aquáticas ou escavadoras. Elas escavam a terra e ficam escondidas lá embaixo, tá? Esses 3 aqui são classificações de anfíbios. E para a gente terminar esse primeiro vídeo, vamos para os répteis, que não dependem da água para reprodução ou respiração. Lembra que lá nos anfíbios eles são extremamente dependentes de água. Os répteis não, eles são totalmente independentes. A pele deles vai ser bem espessa, bem grossa, revertida por placas ou escamas. E a respiração deles é exclusivamente por pulmões. Os ovos que eles colocam têm uma casca bastante resistente para evitar perder água para o ambiente. E quando eles fazem xixi, a urina sai bem seca, assim, quase é uma pasta que sai, porque eles não querem perder tanta água para o ambiente, já que eles não dependem tanto da água. E eles vão possuir 3 classificações também: quelônios, crocodilianos e escamados. Os quelônios possuem uma carapaça óssea para proteção, exemplo, tartaruga, jabuti e cágado. Não é cagado, tá? Pelo amor de Deus, é cágado. O acento está no primeiro A. Então aqui, tartarugas marinhas, o jabuti, que é esse daqui que vive aquele milhões de anos, milhões não, tá gente, mas vive bastante. E o cágado, eles vivem em água doce. Crocodiliano, o nome já ajuda a identificar, eles vão possuir um corpo revestido por placas córneas, que é feito de um material diferente do osso, tá? Mas lembra bastante. Crocodilo, que é aquele gigante, o jacaré, que é o menorzinho, e gavial, que é esse daqui que tem o bico bem fino e comprido. E, por fim, os escamados, que possuem corpos revestidos por escamas. Aí aqui sim, entra as serpentes, as cobras em geral, e os lagartos, tá? Lembra que eu falei para vocês que a cobra cega, que é a Cecília, não é exemplo de serpente de cobra, porque ela é um anfíbio. Ela não tem escamas no seu corpo e tem uma pele bem fininha e úmida, tá? Aqui, as cobras, as serpentes, já tem uma pele revestida de escamas, não depende de água e é um réptil. Tudo bem? Vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai terminar os animais vertebrados. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui. Beijos e até logo!